Você já ouviu falar do operador Walrus no Python? Se você não ouviu falar, então vai ficar surpreso sobre o que é possível fazer com ele. Mas se você já ouviu falar, então eu garanto que você vai aprender algo novo aqui nesse vídeo. O operador Walrus é um recurso relativamente novo aqui da linguagem, que foi introduzido no Python 3.8, e ele já se tornou um dos recursos mais comentados dessa linguagem. Esse operador permite que você atribua valores a variáveis como parte de uma expressão maior, o que pode não parecer muita coisa assim logo de cara, mas na prática pode tornar o seu código muito mais limpo e fácil de ler. E aqui vai uma curiosidade. Você sabia que o operador Walrus recebeu seu nome por conta da sua aparência? É que ele consiste de um sinal de 2 pontos seguido por um sinal de igualdade, o que faz parecer que são os olhos e as presas de uma morsa. E aí, o que você achou? De qualquer forma, você ainda vai precisar usá-lo com cuidado e levar em consideração algumas compensações envolvidas. Se você usá-lo demais, o seu código pode se tornar mais difícil de entender, e se você usá-lo no contexto errado, pode até aparecer algum bug ali no seu sistema. Então, se você quiser aprender mais sobre o operador Walrus e como usá-lo efetivamente, fique por aqui que nesse vídeo eu vou te mostrar alguns exemplos práticos de como fazer isso. Mas antes, já clica aqui embaixo para se inscrever no canal e ative as notificações para poder ficar por dentro de muito conteúdo top como esse. Para esse exemplo, eu criei aqui a função count, que vai fazer a contabilização dos valores ímpares de uma determinada lista que a gente recebeu. Então, para isso, eu fiz aqui a importação da biblioteca time, para que ele aguarde 1 segundo, então ele faça um sleep de 1 segundo, antes de fazer a execução aqui do restante da função. E o que ele faz aqui nessa outra parte é justamente verificar valor a valor se o resto da divisão desse valor por 2 é igual a 0, ou seja, se ele é um número par. Se ele for um número par, eu vou colocar aqui no if, vai retornar uma lista com todos os números pares que eu tinha aqui em values, que é o valor que eu recebi da minha função, e aí eu vou retornar qual que é o tamanho, qual que é o comprimento aqui dessa lista de números pares. Então eu vou passar aqui como exemplo essa lista com values contendo 12, 1, 30, 15 e 2. Aqui dentro dessa lista a gente tem 3 números pares, que é o 12, o 30 e o número 2. Então, quando eu passar ela para aqui para o count, ele vai ter que me retornar, então, o valor 3, que é a quantidade de pares que eu tenho aqui dentro dessa lista. Então, eu fiz aqui uma condicional para ele verificar, se a quantidade de valores aqui da minha lista for maior do que 1, eu quero que ele imprima aqui na tela, a quantidade de números pares. Se eu pegar e executar esse código, ele vai retornar para mim que essa lista continha 3 números pares. Agora, vamos verificar qual que é o tempo que ele levou para poder executar aqui essa função. Para isso, eu vou criar aqui uma variável chamada T1, que ela vai armazenar o time atual do sistema, a hora que eu estou executando aqui esse código, e depois um time 2 para poder armazenar a hora final, ou seja, antes de executar aqui o meu if, que eu chamo a função count, ele vai pegar qual que é a hora do sistema, e depois qual que é a hora do sistema após a conclusão aqui desse bloco de código, para a gente poder verificar quantos segundos se passaram entre uma execução e outra. Então, para isso, eu vou dar um print aqui, fazendo T2 menos T1, ou seja, o tempo final menos o tempo inicial, para saber quantos segundos se passaram entre um e outro. E executando o código, ele vai retornar aqui para a gente que levou 2 segundos para poder executar esse bloco de código inteiro. Isso porque cada vez que eu chamo a minha função count aqui, ele faz esse sleep de 1 segundo. Então eu estou chamando a minha função count aqui no momento em que eu estou avaliando a expressão do meu if, para ver se a quantidade de valores pares é maior do que 1. Então eu executei essa função uma vez, e depois eu vou executar ela de novo para poder dar o print aqui na tela de quantos números pares eu tinha aqui nessa lista. Então eu estou invocando a minha função 2 vezes, por consequência eu estou rodando esse bloco de código 2 vezes, então eu estou aguardando 2 vezes esse time.sleep de 1 segundo aqui ser executado. E aí, como é que a gente utiliza o operador Walrus aqui para poder executar esse código apenas uma vez? A gente pode fazer o seguinte, colocar toda a expressão aqui dentro de parênteses, e atribuir o resultado dessa operação para uma variável, apenas colocando o nome da variável e o sinal do operador Walrus aqui. Então, eu fazendo assim, eu estou fazendo com que o resultado dessa operação seja armazenado aqui nessa variável n. E eu posso utilizar essa variável n em todo o meu código a partir de agora. Então, eu vou substituir aqui por e executar o meu código. Eu observo que agora sim, ele levou apenas 1 segundo para executar o meu código. Isso porque ele primeiro fez essa operação, chamou a função count, armazenou o resultado dela aqui na variável n, e depois eu dei um print no valor de n, que é o número inteiro, que é só o resultado da função aqui. Ele não está chamando a função novamente. É assim que a gente consegue utilizar o operador Walrus para poder atribuir valores de uma função dentro de uma expressão aqui, direto para uma variável. É claro que a gente poderia fazer isso de uma forma diferente, apenas instanciando a variável aqui antes. Então eu poderia colocar que a minha variável n, count values,
e utilizar essa variável ainda aqui tanto na minha expressão quanto aqui no meu output também. Sendo assim, o operador Walrus ele é útil só quando a gente quer atribuir um valor para uma variável dentro de uma única expressão, né? Então a gente está fazendo um cálculo, né? Verificando uma expressão aqui, seja no if, num bloco condicional, seja numa função, e a gente quer que o output, né, da expressão seja salvo em uma variável. Então a gente consegue fazer isso, né, em uma única linha de comando aqui na minha própria expressão com o operador Walrus.